Provai e vede. História de hoje. Primeiro Deus. O meu nome é Lucimar. E eu queria falar um pouquinho da minha experiência com Deus. Conheci a palavra do Senhor, eu tinha 10 anos, não morava aqui, era do interior. E foi um jovem pescar no açude do Choró e levou a mensagem para nós. A partir dali a gente conheceu a palavra de Deus. A minha mãe foi para a igreja, se batizou, e os mais velhos, os meus irmãos, os 3, se batizaram. Eu, como era menor, ficou para depois. E aí depois eu vim embora para Fortaleza, aos 17 anos eu já trabalhava aqui em Fortaleza. E a partir daí eu ia com a minha mãe, ela veio embora para cá, eu ia com ela assistir o culto lá na igreja do Jockey Club e eu chorava, porque eu já ouvia e eu sempre pensava assim, eu não fiquei nos caminhos de Deus. Meus irmãos, nós todos nos afastamos, casamos com pessoas que não eram da igreja. E sempre que eu ia para a igreja, eu sentia, que eu estava no caminho errado. O tempo foi passando, me casei, com 24 anos me casei, tive a minha família, os meus filhos. E foi quando tudo começou a acontecer. Minha filha já tinha uns 8 anos e às vezes foi uma época que tem um primo que é da banda Mastruz com Leite, na época estava no auge da banda Mastruz com Leite, ele convidava para a gente ir ver o show, para a gente ir prestigiá-lo. E a gente ia. Mas sempre que eu estava lá, eu parava um minuto, olhava para o céu e eu via que estava tudo errado. Muitas vezes eu falava comigo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu dizia isso e muitas vezes eu chorava quando chegava em casa, mas não tinha força de voltar. O meu irmão voltou para a igreja, se casou com uma pessoa muito bacana e voltaram para a igreja. E aí ele foi levando as irmãs todas para a igreja. Ele foi mostrando para nós que o mundo não tinha mais nada a oferecer. E o tempo foi passando, eu ouvia, mas chegava em casa e não atendia. Então me vieram muitos sonhos, quando eu chegava às vezes na igreja com a minha mãe, que eu ia assistir, no dia que eu não estava trabalhando, que ia assistir o culto com ela, que saía o hino, que botavam lá o hino 510, gente, eu chorava quando eu ouvia aquele louvor, porque fala do chamado de Deus para nós, que Ele nos chama com amor. E aí uma época que a gente estava indo muito para o show por causa do meu primo, aconteceu uma batida com o nosso carro, um acidente horrível. Veio todo um sofrimento. Ficamos 2 anos e meio pagando pensão para essa pessoa. E eu vi essa pessoa por nossa causa. Aquela pessoa, eu vi ela num leito quase morrendo. E isso eu dizia para o meu marido, Deus quer alguma coisa comigo. Ele tem algo para mim e eu não estou vendo isso. Aí foi quando a gente começou, o meu irmão chamando e chamando. E disse que iria me passar um curso para mim. E aí eu comecei a dar mais atenção. E aí foi quando eu tive um sonho muito forte, que eu sonhava que Jesus estava voltando. E eu saía para o lado de fora e eu via as nuvens se misturando, o céu se abrindo, e eu ficava tão assustada e eu falava, chorando muito, meu Deus, o que é que eu faço para me salvar? E aparecia aquela mão grande no céu com uma pena, escrevia um nome bem forte, bem grande, obedecer. E eu acordei chorando muito. E eu chamei o meu marido e eu disse para ele, olha, tem algum problema eu voltar para a igreja? Deus quer algo comigo e eu não sei o que é. E aí ele disse que não tinha nenhum problema. No dia seguinte, eu já me comuniquei com meu irmão e no sábado seguinte, isso era como fosse uma quarta-feira, no sábado seguinte eu fui para a igreja. E a partir daquele dia eu já fui sem nenhuma vaidade, eu não usava brinco, não usava mais nada, porque eu acreditava que para mim e para os caminhos de Deus eu precisava mudar. E aí eu fui batizada em 2005
né, na igreja Granja Lisboa 1, foi logo quando ela foi feita. Fui batizada no dia 2 de outubro, no dia 2 de julho, né, de 2005, e com o pastor Arthur Moldro. E eu estou até hoje aqui nos caminhos de Deus. E eu quero lhe dizer, a minha fidelidade com Deus é por obediência. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente.